E já para começar, eu vou começar com o Johnny. Acertei o nome, né? Certo. Eu vou começar com o Johnny. O que eu queria, gostava que me explicasse, no caso, explicasse para todos nós o que é um plano urbanístico. Bem, o plano urbanístico, assim, em linhas gerais, mas antes eu gostaria de fazer um parênteses, né? O plano urbanístico é uma das diretrizes, né, do planejamento urbano e territorial da cidade, né? Para alguns pode-se dizer é o traçado urbano, né? É a mobilidade urbana, é a forma como a cidade é vivida, né? Como é que é a cidade, né? Isso é que tem a ver com o plano urbanístico de qualquer uma cidade, né? Agora, do Cuito, né? O plano urbanístico da cidade do Cuito, acho que essa foi essa pergunta, né? Sim, o que é um plano urbanístico? Assim, no cômputo geral, gostávamos de saber qual é o conceito do plano urbanístico. Isso. Bem, o plano urbanístico, conforme eu já fiz referência, é um dos elementos que consta no planejamento urbano de qualquer cidade. Em linhas gerais é basicamente isso. E Osvaldo partilha a mesma ideia ou tem uma ideia diferente relativamente à opinião do Johnny? Bem, não tenho uma ideia diferente. É exatamente o que o arquiteto Johnny acabou de frisar, em linhas gerais. Em linhas gerais é isso. E outras definições nós temos mais específicas consoante a lei de cada país, não é? Visto que cada país, de facto, tem uma lei urbana, tem uma lei de base urbana, e esta mesma define, não é? Por exemplo, o urbanismo, cada país define o urbanismo consoante as suas leis, consoante as suas realidades. E falando de urbanismo, esta pergunta, não é? Sim. De urbanismo, praticamente, só para frisar que a nossa lei angolana, a lei de base do ordenamento do território, que é a lei número 3/04, ela define o urbanismo como sendo a atividade que tem por objetivo, não é? A adaptação do espaço natural ao homem. É exatamente esta definição que nós temos de urbanismo no que concerne a nossa lei de base nacional. Certamente. Jerônimo Luanda tem uma opinião diferente ou compartilha com as opiniões dos dois convidados? De facto, ter aqui uma opinião diferente, uma vez estamos diante de pessoas que entendem a coisa, eu acho que seria uma loucura. Okay. Seria uma loucura. De facto, nós estamos aqui apenas para olhar naqueles pontos em que não é preciso passar pela escola, mas você consegue dar conta que a nossa cidade está em debandada, está a crescer em debandada. Então, são esses pontos que talvez nós vamos aqui defender, mas aquilo que é de especialidade eu dou mesmo aos nossos dois técnicos. Sim. Sim, senhora. Ok. O tempo não para 19h39. A outra, bem, estamos diante deste tema que é mesmo interessante. Eu vou continuar com os três convidados. No caso, eu quero endereçar esta pergunta, começar com o Osvaldo, mas antes eu queria dizer que quanto às cidades, no caso, as cidades com um plano urbanístico tendem a influenciar o crescimento econômico, ou seja, a roda da economia gira em torno do seu desenvolvimento, atraindo mais investidores, mais investimentos, no caso, e entre tantos outros elementos conexos do bem comum. Quanto à questão em causa, como avaliam, no caso, a cidade do Cuito, no ponto de vista urbanístico? Esta aqui é para... Começamos com o Osvaldo. Bem, a situação urbanística da cidade do Cuito é um fator, é um elemento a ter bastante atenção, porque em generalidade quando se fala de urbanismo é de fato um elemento muito, mas muito importante e deve ser levado a cabo de forma muito, mas muito séria.
pelo que eu tenho visto, temos falhado demasiado, principalmente naquilo que são as próprias políticas urbanas, as próprias políticas urbanísticas. Conforme definiu muito bem há bem pouco tempo, essas políticas, quando não são levadas a cabo de forma muito séria, quando não são levadas, ou seja, quando não são de facto certas, não é? Para o propósito no qual se deve, de facto, atropela-se muita coisa e, consequentemente, a gente não chegará àquilo que é o mais desejado, o chamado desenvolvimento. E para o Johnny, e como avalia o plano urbanístico da cidade do Cuito? Bem, o plano urbanístico do Cuito, acredito, para eu não ser muito específico, porque a questão urbana é um problema, assim, de caráter internacional. A questão urbana está na base do desenvolvimento de todos os países. Então, para a gente sermos um pouquinho, levando um pouquinho em consideração a nossa realidade, é preciso fazer referências. Por quê? Porque se alguém vier a nos ouvir de forma resumidamente sobre a nossa opinião a respeito do urbanismo da cidade do Cuito, pode não nos entender tal conforme ele devia nos entender. Então é necessário a gente fazer uma referência de outros pontos e cada um dos ouvintes, e nós estamos aqui, tiramos as nossas próprias conclusões. Bem, o planejamento urbano é uma questão política que não depende de políticos. Não sei se me faço entender. É uma questão política que não depende de políticos. Bem, o planejamento urbano é um elemento que está vinculado ao plano diretor. Antes de a gente entrar, dizer, o plano urbanístico da cidade do Cuito, o plano urbanístico de tal, primeiro precisamos considerar um elemento, que é o plano diretor. Em todas as cidades que a gente for consultar que existe um plano diretor, lá há uma organização. Lá há previsão de desenvolvimento, ou seja, a intenção de desenvolvimento. Por quê? Porque o plano diretor é o documento, né? É o documento que prevê o desenvolvimento. E o plano diretor está dentro do urbanismo ou é diferente? Está... Ou seja, a mesma coisa, há uma diferença entre o plano diretor e o plano urbanístico? Não que seja uma diferença, mas o plano urbanístico nós podemos encontrar dentro do plano diretor. Ok. Dentro do plano diretor. O plano diretor nós encontramos também dentro daquilo que são os planos do ordenamento do território a nível territorial, a nível nacional. Okay. Então, quando o Johnny disse muito bem, nós temos, de facto, isso tudo bem organizado. Cá no nosso país, nós temos isso muito bem organizado. A lei de bases, a lei do ordenamento do território, ela descreve exatamente quase todos esses elementos. Quando eu disse há bem pouco tempo que nós estamos a falhar em termos de política, é exatamente aí, nós falhamos na sua execução. As coisas estão ali, estão escritas, estão tangidas, elas estão todas aí. O nosso problema está no incumprimento das coisas do jeito que elas se calhar deveriam ser. Entende? É mais ou menos isso. O plano existe, não é? O plano urbanístico está dentro do plano, podemos encontrá-lo dentro, está englobado dentro do plano diretor. No caso, o plano diretor é mais abrangente. Conforme eu estava aqui a explicar, a fazer referência do plano diretor, o plano diretor é o documento legal. E dentro deste documento legal existem várias diretrizes. Uma das diretrizes é o Estatuto da Cidade, outra diretriz é o Código de Obras, as restrições, os índices urbanísticos. Então, falando um pouquinho mais do plano urbanístico, o plano urbanístico para nós é basicamente a forma como está se prever a cidade, né? Conforme está se prever a cidade. Por exemplo, é ali onde vem a questão que o João está aqui a fazer menção
toda hora, que muitas vezes nós falhamos na execução tal conforme as coisas estão escritas. Mas essa previsão é aleatória ou é uma previsão, se calhar, uma programada, planificada? Não pode ser aleatória, é programada. Por exemplo, é no plano diretor, aonde, como já fiz referência, que tem várias diretrizes, né? Dentro dessas diretrizes tem o planejamento, o plano urbano. Eu estou sempre a falar planejamento, são questões de... é mesmo o plano urbanístico, né? Muitas vezes eu vou falar planejamento urbano, plano urbanístico. O falar planejamento. Isso, okay. Então... Deu para perceber. Deu para perceber, sim. Então, o planejamento urbano é a forma como nós organizamos a nossa cidade. Como? É no planejamento urbano onde vem um elemento chamado setorização. E o que é isso, setorização? A setorização consiste em setorizar, em dividir em linhas gerais, né? Dividir, setorizar a cidade em vários. Por exemplo, o setor industrial, setor habitacional, setor administrativo e zonas mistas, né? Isso tudo prevê no planejamento urbano, razão pela qual eu lhe disse que não é uma questão aleatória, é uma questão planejada, pensada, por exemplo, daqui a 5 anos, considerando o índice de desenvolvimento populacional, né? Desenvolvimento populacional é isso, Considerando isto, aqui a 5 anos, onde é que as pessoas vão viver? Não, vão viver no lado do Cunge, por exemplo. Aqui vai no Cunge, no bairro Popular. Por quê? Porque já está escrito no plano diretor, já foi previsto no planejamento urbano. Certo? Então, é importante não só ter esse planejamento urbano, como o Oswaldo já fez referência, que está lá escrito. Eu ainda tenho um pouquinho de dúvida se está lá bem escrito assim. Assim. Mas é importante que a gente tenha esse planejamento urbano e ter uma equipa multidisciplinar fiscalizadora. Olha, vamos já chegar ali para saber então quais são os elementos ou quais são os profissionais que podem fazer parte desta comissão. Okay. O Jerônimo quer falar alguma coisa? Sim, concernente à pergunta, creio eu que era para a gente olhar naquilo que é o plano urbanístico da nossa cidade, creio que é isso. Se é bom, qual é a avaliação que nós fizemos? Bem, eu digo que é péssima. A nota que nós vamos dar é uma nota negativa, porque nós perdemos a oportunidade de organizar a cidade do Quito. Se a gente olhar pelo legado deixado pelo mais velho Sousa, né, a qual temos aí um bairro com a sua homenagem. Você olha pelo bairro Sousa, que é um bairro antigo, e olha pelos bairros novos que estão a crescer, você não aceita conforme as coisas estão de forma desorganizada. Eu acho que nós temos que pegar aí aquele modelo do mais velho Sousa e as pessoas que tinham aqueles que vieram depois dele deviam seguir aquele modelo. Nós teríamos o Quito mais organizado. E aquilo que nós estamos aqui a tratar, o planejamento urbano, planejamento territorial, aliás, nós estamos aqui a falar de prever os riscos. Quer dizer, a gente senta hoje para prever os riscos amanhã. Nós vamos chegar um momento aqui no Bié que o vizinho, por exemplo, aqui há bairros como Camulucuto, Tinguita, os bairros antigos, tradicional. Haverá momento em que o vizinho morreu, para passar com a caixa dele é preciso ou tirar o teto, ou não sei, e as pessoas passarem em cima de um teto a outro para poder tirar o corpo. É triste, realmente. Porque já não temos passagens, não temos as vias para segurança, para o corpo de bombeiro, para ali fora. É tudo uma desordem que nós estamos a ter. Então, é muito bom que nós estamos a tratar aqui acerca do planejamento. Jerônimo, você tocou num assunto muito importante. E espero que aqueles que nos estão a ouvir tenham a capacidade realmente de perceber o que está por detrás da tua preocupação. Tem-se dito muito sobre o planejamento urbano, sobre o crescimento. Preste atenção. Quando eu digo crescimento,
eu quero diferenciá-lo com desenvolvimento. Para nós, urbanistas, o crescimento é diferente com o desenvolvimento. Certamente. O crescimento é a expansão. Aglomerado. Desenvolvimento vem de uma intenção. É um planejamento a longo prazo. Existem coisas dentro do planejamento urbano que não somos nós que vamos viver. Mas nós temos que ter a capacidade de escrever e deixar aquilo como um legado, um instrumento legal. Quer dizer, prever os riscos. Isso, conforme ele fez referência do loteamento, nós chamamos aquilo não como um planejamento urbano, mas como um loteamento. O loteamento do nosso grande ex-administrador, né? O Tio Souza, nós chamamos Tio Souza, né? Ele deu um grande exemplo. Nós acreditamos que ele não é técnico como tal, mas ele contratou técnico. E dentro daquilo que é a sua sensibilidade sobre o bem viver, porque muitas das vezes precisamos ter vontade de viver bem, precisamos ter vontade de fazer bem as coisas. E de forma coletiva. De forma coletiva, não individual, procurar protagonismo. Eu sinceramente não concordo, não acho assim. Bem, o loteamento é um dos elementos que está inserido dentro do planejamento. Não é o planejamento como tal. Está dentro do planejamento. Por que é fundamental a gente planejar a cidade? Para prever esse tipo de loteamento. É no loteamento... Agora, vou entrar naquilo que você fez referência sobre os loteamentos, Jerônimo. Os vizinhos não vão ter como passar com caixas. Isso será inevitável se nós continuarmos a viver e a fazer as coisas como estamos a fazer. Não tem como. Porque dentro daquilo que é o planejamento urbano, plano diretor, né? Eu vou sempre fazer referência do plano diretor, porque nós temos o plano diretor como o documento máximo, que dita tudo. Todas as questões, porque é o elemento que determina o desenvolvimento e como vai desenvolver a cidade. De acordo às condicionantes ambientais, o plano diretor vai determinar se vai desenvolver para o sul, para norte, para este e oeste. Por quê? Porque o plano diretor é um documento que leva tempo para elaborar e não é elaborado em escritório. É uma equipa multidisciplinar. Inclusive, hoje em dia já se fala do plano diretor participativo. Ok, e já para aproveitar, de quem é a responsabilidade para a criação deste plano diretor? Bem, os arquitetos urbanistas é que têm a capacidade de serem os gestores principal desse planejamento, desse plano diretor. Tendo o Estado como o mandatário, né? Sim. O Estado como mandatário, né? Por exemplo, o Estado tem a intenção da criação do plano diretor. Aí pega as equipas, né? O corpo técnico. O plano diretor é como uma pirâmide. Eu quero voltar na questão do Jerônimo, mas depois me faça recordar, sim, enquanto eu faço do loteamento. Isso. Enquanto eu faço uma chega aqui sobre como é que funciona o plano diretor. O plano diretor funciona como uma pirâmide. Tem a base, as duas alas da base, tem o corpo técnico, tem a sociedade civil e no topo está o Estado. O Estado é o elemento que nos dá, que cede as terras e os valores. O corpo técnico é aquele que zela pelas questões técnicas. E as pessoas, porque as pessoas têm uma opinião, têm um querer, têm uma vontade. Eles precisam expressar aquela vontade. E aquela vontade tem que estar aqui dentro do plano diretor. O corpo técnico é aquele elemento que vai filtrar, vai dizer assim, olha, eles gostariam que fosse assim. Mas de acordo às nossas competências técnicas, é bom que funcione desta forma. E quais são os elementos integrantes no corpo técnico? Os elementos integrantes no corpo técnico de um plano diretor tem o gestor principal tem que ser arquiteto urbanista, tem o corpo dos engenheiro civil, agrônomo, ambientalista, os advogados, juristas, os topógrafos. Então pode ter os sociólogos, será? Todos, sociólogos, porque o sociólogo, vou lhe fazer uma referência. O porquê dos sociólogos? Os sociólogos são os elementos que estudam a vida da cidade ao longo dos tempos. Eles têm um parecer e dizem assim, olha, antigamente funcionava desta forma.
Então nós como técnico vamos ver, tá bom. Essa é a sua análise sociológica da cidade. Por que os topógrafos? Porque os topógrafos que vão nos dizer que aqui não dá para passar ponte. Porque eles já fizeram uma prospecção daquela zona e dizem assim, não, aqui é uma zona, vamos lá dizer, conforme eu gosto de dizer várias vezes, da importância do plano diretor. O plano diretor é que nos diz assim, olha, aqui nós não podemos meter casa, porque o tipo de solo é vegetal, não é próprio para casa, para habitação, é adequado para a agricultura. Então vamos procurar um outro. E isso tudo vai estar escrito no plano diretor. Pode vir um governo, pode vir um Estado, não importa quem vem, ele vai encontrar a vontade do povo explícito no plano diretor. Posso voltar na questão do Jerônimo? Né? Não, enquanto pronto, vai responder já a questão do Jerônimo, mas eu queria aproveitar que o Osvaldo me respondesse de acordo à explicação que o John deu relativamente aos elementos que fazem parte do plano diretor e à luz da nossa realidade. Acha que para os responsáveis ou os que têm se responsabilizado quanto a isto, existe um plano diretor? É conforme eu disse a princípio, o Johnny questionou-me se existe mesmo um plano urbanístico. Deixa-me lhe dizer que o plano urbanístico é um elemento, não é, que faz parte daquilo que é o plano diretor. É um elemento que está inserido dentro do plano diretor. Essa foi a dúvida do Johnny? Não. A dúvida do Johnny foi se existe mesmo. Sim. Okay. Se existe mesmo um plano diretor ou um plano urbanístico. O plano diretor é amplo. O plano diretor, ele não faz referência pura e especificamente à urbanização, o crescimento das cidades. É amplo, é uma coisa muito ampla. O elemento urbanização aparece também como um elemento. Uma diretriz. Entendes? Bem, o que nos falta aqui na nossa província, em particular o município do Cuito, bem, sem margens de errar, não existe um plano urbanístico. Okay. Eu acho que não existe, é uma opinião muito pessoal. Não existe um plano urbanístico. Por que não existe? Se existisse um plano urbanístico, saberíamos exatamente, primeiramente, onde é que temos que mexer, por que temos que mexer, quais são as prioridades. Isso está a funcionar assim, não é? Está a funcionar assim, vai dar sustentabilidade a uma possível ou uma outra coisa, assim sucessivamente. A gente verifica tantos atropelamentos, não é? Relativamente ao urbanismo ou urbanização, que dá-se conta que não existe um plano urbanístico. Não existe. Se existisse, não é? Nós estaríamos em vias de crescimento de forma ordenada. Uma vez que estamos a crescer de forma desordenada, porque não existe um plano. Se existe um plano, não existe, de facto, ou então existe, mas nós não estamos a conseguir compreender exatamente o que é. Geraldo, não quer é? falar alguma coisa? Olha, eu queria fazer uma chega, tendo em conta a abordagem feita a princípio pelo Johnny. Ele disse que o plano diretor ele nos ajuda a identificar ou a setorizar a cidade. Sim. Nós, por exemplo, temos o polo industrial do Cunge. Né? Temos o polo industrial do Cunge, temos aqui algumas zonas que são próprias administrativas para ali fora. Na verdade, eu creio que, ainda bem que o Osvaldo disse, primeiro ele disse que não existe, mas acabou por admitir que talvez existe e se calhar não está. Então, e é muito normal que ele tenha essa dúvida, porque ele é especialista. O que que acontece? Provavelmente existe sim esse plano diretor, mas o problema está na incompetência, digamos, de nós os homens. A princípio, nós não podemos aqui culpar, porque o John disse muito bem que o plano diretor, aliás, não é uma política, não é um plano político dos políticos, mas sim é um plano político, mas não dos políticos. Sim, é um plano político, não dos políticos. Então, em vez da gente também olhar só para quem governa, mas também nós podemos dizer que é uma incompetência nossa, a princípio, porque aqui alencou-se podemos dizer aqui, digamos, um setor, uma equipa multissetorial, né, na qual não vamos apenas encontrar os arquitetos, engenheiros, mas também podemos aqui tratar dos próprios sociólogos ou então a própria sociedade. Nós estamos aqui a falar das autoridades tradicionais, que em muitos dos casos, se calhar, nunca são tidas e nem achadas, porque nós temos dito que a terra é
propriedade do Estado. Se calhar na execução dos planos não se tem tido o cuidado de criar equipas multissetorial para a gente fazer um estudo aprofundado sobre aquilo que nós queremos. Olha, 2 meses de chuva, já estamos aqui a chorar, ok? Já não temos estrada, já não temos habitação, quer dizer, nossas casas de chocolate, as famosas de adobe, quase todas já foram, porque foram construídas, digamos, nas linhas de água por ali fora. Então, há aqui uma falha. Atribuir aqui responsabilidade ao Estado, porque quem tem cedido essas terras, de facto, é o Estado. Ok? É o Estado. E se os bairros estão a crescer de forma desorganizada, é o próprio Estado. Mas também olhar aquilo que é também a nossa responsabilidade, as coordenações de morador por ali fora, se funcionam, ok? Onde eles têm estado, quando se organiza esses novos bairros por ali fora. Então, há aqui um conjunto de elementos. Mas eu creio que o plano existe, mas há incompetência por nossa parte enquanto munícipe, mas aqui dar maior responsabilidade ao Estado. Bem, Jerônimo, eu gostaria... a minha grande questão, pessoalmente, eu não vejo o urbanismo numa perspectiva talvez comum. E principalmente quando se fala do urbanismo da cidade do Cuito, da província do Bié. Eu sou natural daqui, a minha infância quase toda foi aqui, com exceção ao momento que eu tive que migrar para outros pontos para aproveitar a formação. Eu sei. Muitas das coisas eu poderei falar tecnicamente porque eu sou técnico da área, mas muitas das coisas é a minha sensibilidade. De facto. Eu sou sensível a esta cidade porque eu conheço, eu sei. Todos os cantos. Todos os cantos. Yeah. E muitas das vezes eu faço analogia nas minhas pesquisas, eu sempre faço analogia da minha cidade. A minha cidade, desde 2018, tem sido a minha zona de análises. Uhum. Em quase todas as questões que estão ligadas com a habitação, com o ordenamento, com o planejamento, com o próprio plano diretor, o estatuto da cidade, código de obra, acessibilidade e mobilidade urbana, essas áreas têm sido a fonte das minhas pesquisas, eu Cuito, Bié. Bem, sobre essa questão, irmão Jerônimo, dos lotes que o Estado tem cedido as terras e nós construímos até nas estradas e não sei o quê, eu tenho mais soluções. Eu vou apresentar algumas soluções, porque eu sou muito prático. Pessoalmente, eu sou muito prático. Eu não gosto de rodeios. Eu gosto... Como é que se resolve isso? É saindo do ponto A ao ponto B. Então vamos sair do ponto A ao ponto B. Uma das soluções, é claro, isso também me dói. Isso que o Jerônimo frisou, dói-me bastante o coração. Ver as pessoas, principalmente as pessoas a construírem exatamente no limite do terreno. Onde deveria estar o muro. Onde devia ter o muro. Mas agora que vem com esta abordagem de ser do Cuito, praticamente cresceu toda a sua infância, passou ali. e hoje, a idade que tens, olhando para o Cuito, esta cidade te orgulha ou tem uma ideia diferente? Mano, é o seguinte. O esforço que nós temos feito é para sermos parte do desenvolvimento desta cidade. Me orgulha porque eu sou de cá. E muitas das vezes, nas minhas abordagens, eu gosto de falar do mesmo jeito que o povo daqui fala. E eu me identifico. Me orgulha, assim. Fico triste porque eu sei que devia se fazer melhor. Okay. Mas a cidade me orgulha. Viva! Yeah. Jerônimo, diante dessas argumentações, opiniões, relativamente ao plano urbanístico, aqui encontramos vantagens. E quando te deparas, por exemplo, com problemas que a cidade do Cuito apresenta, acha que tem faltado, ou seja, os técnicos que representam o plano urbanístico ou
que se responsabilizam com o plano urbanístico não cumprem por falta de conhecimento ou por não conhecer vantagens nisso? Eu acho que o não cumprimento podemos aqui também colocar em questão, mas também a questão da ambição, a ganância, aliás, dos homens. Se você vê, a maior parte das pessoas que venderam terreno aqui no Cuito são pessoas da administração municipal do Cuito. Não vamos aqui citar nomes só para depois a gente não parar aí nas barras do tribunal. Mas a maior parte das pessoas que vendem... Mesmo? Sim, as pessoas que vendem os terrenos, que venderam a maior parte dos terrenos aqui, que muitos de nós temos também esses terrenos, são pessoas da administração municipal do Cuito. Agora, a questão está... O John falou algo muito certo. Nós também estamos a ouvir acerca da quarta fase, que seria para a centralidade, mas vão ceder aqueles terrenos, vão lotear aqueles terrenos. Eu creio que tal logo que haver o sorteio das casas, se calhar depois de 1 mês, 2 meses, também vão dar já aqueles terrenos. A questão é, aí naquela zona tem um hospital, Volta Stranguai. Depois tem a Universidade Internacional do Kwanza. As águas que vão sair as águas pluviais que vão sair destas zonas, a tendência é escorrer para o Volta Stranguai ou então para a Universidade Internacional do Kwanza. Vão ceder as terras. Será que já passou ali um grupo de técnicos para poder organizar aquilo, para poder estudar onde é que vão passar as águas pluviais por ali fora? Porque essa não tem ravina aí, não tem ravina. Porque tem cobertura vegetal. E a cobertura vegetal consegue amortizar as águas da chuva. Sim. Mas a partir do momento que a gente começar a colocar aí casas, começa também já a problemática das ravinas. Já se fez todo esse estudo. Ou é mais uma ravina que nós vamos criar, que depois vai gastar mais milhões de dólares que já são pouco para nós. Já temos tantos problemas de educação por ali fora, de medicamento, por falta de medicamentos nos hospitais. Quer dizer, nós estamos a alimentar mais uma futura ravina. Então é preciso analisar tudo isto. Ok? Aqui é mesmo incompetência. As pessoas, não é falta de conhecimento, as pessoas fazem isso, é mesmo ou incompetência ou então ganância. Quer dizer, vender as terras, terem mais dinheiro para ali fora. Dispensam Osvaldo quer falar alguma coisa? Levanta o dedo. Esse é muito engraçado. É muito engraçado, triste. De facto é uma lástima, mas daquelas mesmo bem grande. Eu costumo sempre dizer assim, e o Johnny também aprendeu, acredito que todo mundo cá sabe. Tivemos um crescimento populacional a nível da cidade de Cuito, dado o conflito civil que a gente teve no passado, que durou quase 30 anos, não é? Bem, com isso, cresceu bastante em termos demográficos a cidade do Cuito. E quando há crescimento demográfico do jeito que aconteceu de forma repentina, não é? Há muito atropelamento de coisas, não é? Atrasa também naquilo que é o desenvolvimento urbanístico, não é? Por quê? Porque aí, se vocês repararem, a nossa cidade está toda rodeada de mussecas, os bairros. E os bairros cresceram naturalmente porque a cidade não conseguia dar resposta a essa demanda populacional, que vieram através, de facto, deste conflito e entre outras razões, certo? Certo. É um problema social que se verifica. Por quê? Porque as linhas de crescimento ordenado foram todas bloqueadas, não é? Foram todas bloqueadas. A nossa cidade está parada, ela não está a crescer de forma ordenada, porque parece que nós estamos a dar continuidade a estes museques. E aí eu às vezes fico assim a pensar, mas como é que é possível em século XIX, não é? Do século XXI que nós estamos, do século XIX ao XXI, estamos no século XXI, em pleno 2022, ainda termos este pensamento de fazer crescer o museque, não é? Ou estamos atrás da urbanização, daquilo que é o fator urbe, ou estamos atrás daquilo que é a própria desorganização, o desconstrutivismo, não é? Porque é aí para trás. Essa fala do Osvaldo, estamos aí para trás. Vai de acordo com aquilo que eu fiz menção logo no princípio. Precisamos ter vontade de desenvolver. Exatamente. Gosto de viver bem. Vontade de viver bem. Então falta essa vontade. Porque, mano... Claro. Claro, não importa qual é a tua condição social, você gostaria de ter dignidade, sabes? E o planejamento urbano é fundamental porque é um elemento que organiza a cidade de tal forma
que você não se sente excluído. A nossa cidade, atualmente, eu falo já assim como um cidadão, né? Um nato. A nossa cidade exclui. Exclui. Frustra. Por quê? Porque, imagine só, não se, talvez o caro jornalista vai dizer assim, cara, nós estamos a falar do plano urbanístico. O plano urbanístico é um conjunto. Devíamos também falar da mobilidade urbana. Quem aqui gostaria de circular nessa cidade? Ultimamente ficou mais caro circular nessa cidade. Sim. Principalmente para quem tem meio de transporte. E para quem não tem meio de transporte pessoal, tornou-se mais frustrante. Bem, esse é um parecer. Quer justificar por quê? Não, esse é um parecer. Bem, por outra, conforme o Osvaldo... a questão do... tem muitas tarefas. Conforme fez referência o Osvaldo, a questão do loteamento, bem, eu sou de cá, mas não estou abalizado ao surgimento desses novos loteamentos. Agradeço desde já, Jerônimo, a fazer referência a deste loteamento. Acho que hoje é um momento, é uma oportunidade que nós devemos dar o nosso parecer sobre a questão de loteamento. Um loteamento, por detrás de um loteamento tem um planejamento. Tem um plano. Tem uma intenção. Vamos lá supor, né? É ao redor da centralidade, é isso, né? Sim. Ok. Eu quero que é por detrás, né? Por detrás. Do Hospital Walter Stranguai, podemos assim considerar. Ok. Bem, ponto número 1. Precisamos construir uma identidade urbana Própria. Tá? O que é que nós queremos realçar? Temos um modelo de arquitetura aqui na centralidade. O que é que vem por detrás? Todo mundo tem que estar claro Padrão. sobre aquele padrão construtivo, Sim. não só da tipologia das casas, mas do próprio urbanismo. Os canais de infraestrutura urbana já estão previstos. A acessibilidade, eu estava a dizer assim, a nossa cidade muitas vezes não exclui. Os nossos irmãos cadeirantes, por exemplo, que têm certa limitação física, certa dificuldade de mobilidade urbana, precisam ser tidos e achados. Ninguém nos garante que nós, do jeito que estamos assim, né, ligeiramente completos, vamos terminar completos. De fato. Então precisamos prever uma cidade que agrega a todos. Uma cidade que junta a todos. Este é o caso da centralidade? Não previu quanto aos nossos irmãos? Não, sobre a acessibilidade, caro jornalista, eu acho que em locos podes ver lá a centralidade. Eu acho que não tem acessibilidade. Desde o momento em que temos mais de 2 andares sem elevador, já não temos. Existem casas térreas que para acessar a casa tem que ir a 5 degraus e tudo Desde mais. o momento que tu colocas um passeio a menos de 2 metros, não tem acessibilidade. Então, são várias questões, né? Nós como técnicos e donos desta cidade, né? Temos o nosso parecer técnico e a nossa sensibilidade, porque nós vivemos isso no dia a dia. Bem, sobre os loteamentos, conforme já fiz referência ao Jerônimo, é necessário que a gente olhe pelas restrições. Essa é uma recomendação. As restrições urbanas. É necessário que as restrições urbanas sejam tidas e achadas nesse novo loteamento. O que são as restrições urbanas? As restrições urbanas são os elementos que, quando eu for para a administração, vou encontrar um documento que me diz assim: taxa de ocupação X, taxa de permeabilidade X, coeficiente de aproveitamento X, recuo frontal X, recuo lateral direito e esquerdo X, dos fundos X. O gabarito máximo, que é a altura máxima do edifício, X. A tipologia, primeiro andar, segundo andar, para criarmos uma certa identidade. Então, eu quero aproveitar esse momento. Desculpa ter cortado, John. Desculpa mesmo. Sim, para aproximar mesmo. Desculpa ter cortado. Se tivéssemos conforme o Johnny está a dizer, é preciso ter vontade, sensibilidade de querer viver bem. Se tivéssemos realmente essa intenção,
a partir destas mesmas centralidades, seria o elemento principal, fundamental, para começarmos, de facto, a criação deste mesmo tal plano diretor, de forma organizada. Seria o elemento principal, seria tipo assim, né, o elo. Para por aqui de construir Yeah. mal. Exatamente. A partir de Yeah. hoje, temos a centralidade. Temos uma referência. Ok, que é a centralidade. Então, Então esse vamos modelo, dar vamos replicar. sequência a isto. Yeah. Quando se cria essa coisa que eles estão a criar ali, está todo mundo maravilhado porque a distribuição de lotes estão baratinhos e tudo mais, não está a se perceber que fecha-se, bloqueia realmente aquilo que seriam as zonas de expansão da própria mesma continuidade daquilo que é a pequena cidade que está aí. Fechamos, bloqueamos exatamente. Criamos o Museque, porque aquilo vai ser o Museque. É o Museque que vai se criar ali. Quer dizer, Um Museque ao lado já da tem a quadra centralidade. zero, eu acho que essa aqui vai ser Assim sucessivamente. É um catambora. Assim né, no sucessivamente. meio Bem, estamos a construir de facto muito Museque. Mas diante desta problemática toda, há forma para corrigir? As formas são essas que eu estou a pegar mais nas soluções. Eu pego muito mais nas soluções. Uma das soluções são essas. As restrições urbanas. Como os loteamentos já foram, acredito, já foram feitos, não? Parece Ainda que não, sim, né? Parece que sim. Bem, Ou ainda vai se ainda fazer. não, vai fazer. ainda vamos a tempo, porque existem várias formas, vários desenhos de loteamentos. Depois estão aí com os livros. Isso, existem várias formas. O Estão próprio bem preparados. loteamento também tem a forma. Quais são os elementos que determinam a forma do próprio loteamento? Primeiro, as condicionantes ambientais. Está-se a falar muito sobre a sustentabilidade. É necessário que as nossas casas também tenham os elementos, os pilares da sustentabilidade. Isso começa pelo próprio loteamento. Por quê? Nas condicionantes ambientais, a gente vai perceber qual é a trajetória do Sol, qual é a direção e velocidade dos ventos predominantes. Após isso, vamos ver qual é o lote, a forma de lote mais econômica ou que mais facilita a mobilidade urbana. Depois desse elemento é que vem isso que eu fiz referência a tempos, as restrições. Tem que haver restrições, não podemos mais admitir que alguém construa no limite do terreno. Tem muito problema, imagine só. Posso continuar, jogador? Estou a ver que precisas falar. Queria mesmo falar algo muito importante. Muito importante. Então, relativamente a esses loteamentos. Esses loteamentos, mas mais propriamente daquilo que o Johnny está a trazer por terra, e que é bem verdade, que de facto falta este documento nas nossas administrações, falta esse documento, falta esse índice urbanístico, não é? Esse índice urbanístico, se tivesse, eu acreditaria que aquele loteamento não estaria aí, não teria a ser feito aí. Repare uma coisa, por simples questões. Temos a centralidade, não é? Deste lado. A posterior temos o Hospital Walter Stranguai. Sim. Certo? O loteamento está a ser feito exatamente de forma paralela ao Hospital Walter Stranguai e a própria centralidade. Não é isso? Por detrás do hospital. Por detrás do hospital. Está entre a centralidade, o hospital e a universidade. Está no meio. Então é aquele todo o espaço. Sim. É grandíssimo. E isto é grave. Por quê? Repare, temos aqui o hospital. É hospital regional. Atenção, há que se chamar a prestar muita atenção. Esse é o hospital regional. Imagine que, de repente, não é? Propaga-se um vírus daí. Do hospital. E olha, vou olhar nas um condicionantes ambientais, Osvaldo. Nas condicionantes ambientais, eu já tinha feito faço uma análise ali. Durante o dia, o vento vem de cá, desses lados aqui. Exatamente. Durante a noite, durante a noite muda, vem daqui desse lado das 500. Das 500 à noite. Significa que, durante a noite, aquelas valas de drenagem a céu aberto, e aquilo que o Osvaldo já fez referência, há um vírus, vão diretamente para aí. Vai diretamente para a população. Para todo mundo que eu queria ser atenção a esta questão técnica sobre o estudo que estamos aqui a fazer. Posso assim em consideração, estudante da Universidade Internacional do Kwanza, e eu todo dia passo naquela vala. Eu não sei onde é que sai aquela água do esgoto do hospital.
quer dizer, desfila aí em frente à universidade. Tem uma área de saneamento logo Eu acho que também é um estudo que tem que se fazer. Acho que a vez que eu passei por aí, eu vi uma vala de drenagem a céu aberto. A céu aberto, sim. Que dá para o rio. Dá para o rio. Atenção. Olha isso em linha geral, isso é um crime ambiental, né? Porque lá abaixo tem um rio, no rio tem os cheiros vivos. É um alerta, né? De facto, porque toda uma fonte de poluição, as suas descargas não devem ser feitas diretamente à natureza. Eles devem passar num processo de transformação. Eles tornam a ter um teor não natural, mas que tem as propriedades naturais para não ir à natureza de forma violenta. Estamos das questões ambientais. Desculpem, eu queria também ser oportunista. Você é telegráfico. Eu acho que há 2 anos ou há 3 anos nós ouvimos um derrame de combustível aqui na central térmica. Aquilo foi uma notícia que passou na Rádio Cuquema durante uma semana. Mas nós temos aqui a poluição ambiental que vem do hospital. Ninguém está a falar nada. Não sei se o facto do hospital ser do Estado ou por ali fora. Ninguém tá tocando nesse assunto. Ok, era só para... Tá bem, tal como eu disse ao princípio, que estamos na área ambiental e queria também ser oportunista. O hospital Walter Strangway é um hospital que tem equipamentos de ponta. E relativamente a isso tem uma área que se ocupa na manutenção, não digo, no tratamento desses resíduos. E esses equipamentos não se responsabilizam ou não invalidam as bactérias? Bem, nós não somos especialistas nas questões ambientais. Conforme eu fiz referência do corpo técnico que está inserido dentro da elaboração do plano diretor. Razão pela qual eu disse assim, é necessário que tenha ambientalista para nessas questões dar o seu parecer técnico, científico sobre a coisa. Nós falamos, principalmente eu, por conta daquilo que é o fenômeno natural que tinha acontecido. Nós, quando passamos ali, já sentimos um mau cheiro. Por conta daquela Olha, falando de cheiro, aquela vala de drenagem também tem esse problema. Aquela vala de drenagem a céu aberto, né? E considerando as condicionantes ambientais que tem a ver com a direção e velocidade do vento nas várias estações do ano, põe em causa muitas das vezes a saúde dos que vivem ao redor, da população que está ao redor. Que vai crescer. Isso, que vai crescer e mais para lá, né? Tá bem. Assim, já então, voltando, estamos aí, voltando no plano urbanístico da cidade do Cuito, eu queria me apegar na posição do Jerônimo Luanda, quando disse que bem poderia, se calhar, os técnicos aproveitar ou seguir o modelo do antigo administrador Joaquim Sousa. Sim, o Joaquim Sousa. No caso, relativamente a esta questão, acha que tem faltado atenção por parte dos técnicos? Esta é a minha pergunta. E eu quero trazer aqui também outra afirmação, que é porque vai mais ou menos contrariar a posição do Jerônimo. Alguns especialistas dizem que a cidade do Cuito foi mal arquitetada. E neste caso, os problemas que vivenciamos nesses últimos tempos é continuidade do modelo antigo ou é falta também de conhecimento? Eu não sei se quer responder o técnico Bem, eu acho que eu vou dar uma chega aqui. O Jerônimo, ele tem uma sensibilidade, tem uma capacidade muito boa aqui para poder analisar essas questões. Mas eu vou dar um parecer meu. Bem, vamos voltar naquilo que é o plano diretor. Porque uma cidade, a forma de uma cidade, inicialmente é determinada pelo seu censo populacional. A forma como ela vai ser configurada, distribuída, é com base na população. Hábitos e costumes. Isso. Razão pela qual o plano diretor é um documento que é renovado para algumas realidades em alguns países, que inclusive muitos eu já passei, são renovados são revistos em 6 a 8 anos. Depois de 6, 8 anos, significa que a população ou cresceu
ou decresceu, atualiza-se. Então, quando está a se falar que a cidade do Quito, alguns especialistas dizem que foi mal arquitetada, por parte acredito que sim, mas por outra não. Por quê? Acredito que é uma questão de atualização. Ok. Atualização da própria configuração urbana, né? Olha, que o nosso tempo já está mesmo a esgotar. Falou da atualização, o Osvaldo concorda com a opinião do... Sim, concordo de facto. Okay. Concordo de facto. Okay. E tendo uma opinião mais própria ainda, eu acho que ela não foi mal projetada. Especificamente, particularmente. Não foi mal projetada, porque em modelos urbanísticos, o mais funcional entre todos os que existem é o modelo xadrez. E a nossa cidade tem realmente a configuração deste modelo, é xadrez. Então, é totalmente funcional quando se fala deste pormenor. Eu acho que ela só não está a responder, de facto, aquilo que deveria, não é? Porque, conforme eu disse a princípio, as linhas de crescimento ordenado foram bloqueadas. Foram bloqueadas com os MUSECs. E parece que nós estamos a continuar com essa prática. Assim já para terminar. Exatamente, estamos a terminar com essa prática. Estamos a continuar com essa prática. Tá vendo? Os MUSECs estão a predominar, não é? Todo o plano territorial. Mas isso também só está a acontecer ou só acontece porque, de facto, o próprio plano não existe, porque no plano urbanístico onde são previstas todas essas questões e solucionadas. Certamente. Eu quero aqui me apegar outra vez aos especialistas, porque são técnicos e conhecem melhor este processo todo, o que deve e o que não deve fazer. Quanto às desvantagens, os mesmos especialistas, alguns, afirmam também que uma cidade sem plano urbanístico gera poluições, engarrafamentos, desemprego e, por consequência, a desigualdade social. E se calhar poderia referenciar com a opinião do Johnny, que disse que a nossa cidade exclui. Ou uma ideia diferente ou corrobora já, pronto, eu acredito que o Johnny já vem colaborando no caso. Não, vou me apegar a um ponto. Assim já está para terminar, um minuto, eu vou dar um minuto a cada um, mas já para terminar mesmo. Mas assim, bem no final, eu acho que no final de cada minuto eu gostava que cada um pudesse, se calhar, dar aqui uma opinião relativamente a o que devemos fazer para melhorar esses planos. Ok. Posso? Sim, à vontade. Bem, para... já não tem um minuto. O meu 1 minuto. Sim. Para melhorarmos, de facto, aquilo que é o andamento, crescimento de forma ordenada das nossas cidades, é uma questão que eu tenho discutido muito com Johnny e com outros colegas da área que entendem, de facto. O próprio governo central, provincial, deve, de facto, perceber, Johnny, na minha visão, daquilo que eu tenho visto, daquilo que são os atropelamentos dos conhecimentos, né, relativamente ao urbanismo, eu acho que o próprio governo não sabe realmente, quando precisa elaborar um projeto, a quem se dirigir. 10 segundos. A quem se dirigir. Né? Primeiramente, devemos chamar um arquiteto. Okay. E para questões de cidades, devemos chamar um arquiteto e urbanista. Depois vamos efetivamente para aquilo que são os engenheiros. Me parece que temos ido diretamente para o engenheiro. O engenheiro não possui aquela sensibilidade do arquiteto. Osvaldo, 10 segundos, se bem rapidinho mesmo também. Tem uma Osvaldo opinião diferente? Johnny, certo? Sim, sobre? Sim, deu uma opinião diferente da opinião que o Osvaldo deu? Bem, em linhas gerais, eu vou por esta. É preciso termos vontade de fazer bem e de querer ser grande. Nós temos a oportunidade de sermos pioneiros nas questões de normatização, algo que nós não falamos, mas temos o privilégio de ser pioneiros na normatização das questões de obras, códigos de obra. Okay. Estatuto da cidade. O que devemos fazer para corrigir todos esses erros? Assim bem rápido mesmo. Bem, é consultar,
consultar os técnicos da área, né? Da área. Os técnicos da área, porque Exatamente. o arquiteto urbanista é que tem as Acho que vamos precisar ferramentas, nas próximas edições. yeah, as ferramentas e os Olha, instrumentos. só para terminar, eu queria só O dizer Jerome também uma, tem 10 uma coisa, só uma coisa Bem muito rápido rápida. É um pedido ao senhor vice-governador pela área técnica. Ele tem a oportunidade de deixar um legado para nós. Amanhã ou depois da manhã começa a inscrição para a centralidade. Nós veremos que a maior parte das pessoas que vão querer ter casa são funcionários públicos. Então dá muito bem para poder trabalhar com os funcionários públicos e a gente criar novos bairros organizados, porque os funcionários públicos têm capacidade de poder cumprir com, digamos, com essas recomendações. Obrigado. Viva! Foi então assim a edição referente ao dia 13 de novembro de 2022. Os nossos convidados, claro, deixaram aqui boa conversa. Já são 20 e 31 minutos para dizer que trabalhou para vocês na supervisão. O movimento cívico Cuida a Nossa Paixão coordenou o Rosário Candimba, realizou e reportou o João Celestino. E na área técnica trabalhou para vocês Adriano Camula Congo, na ajuda do nosso repórter. Pronto, essa voz vocês conhecem, eu sou Rodrigo Sebas, o angolano mais sensível. Até a próxima edição.